Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa aula vamos trabalhar com os polígonos inscritos na circunferência, tá? E de antemão, vamos já definir o que é um polígono inscrito. A gente tem uma circunferência. Quando a gente desenha um polígono dentro dessa circunferência, de modo que todos os vértices toquem na circunferência, a gente diz que esse polígono é inscrito, tá? Olha o exemplo do triângulo equilátero, olha também o exemplo do quadrado, todos os vértices estão tocando na circunferência, e o hexágono regular também, todos os vértices estão tocando na circunferência. Então, temos aí polígonos inscritos. Agora, vamos tratar especificamente dos polígonos regulares, tá? E mais especificamente ainda, desses três, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. São os mais usados quando a gente fala em polígonos inscritos. Vamos conhecer os principais elementos desses polígonos. A gente vai falar basicamente de apótema, lado e raio, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu marquei o centro da circunferência. A partir desse centro, quando eu desenho esse segmento aqui, ó, ele é o segmento que representa o raio da circunferência. Lembra? O raio vai do centro até a circunferência. Agora, quando eu desenho esse segmento aqui, ó, que vai do centro até esse pontinho, que é o ponto médio do lado do triângulo, esse segmento aqui, esse segmento ele é chamado de apótema e a gente representa pela letra A. E a gente tem o lado do triângulo, o lado do polígono, né? Aqui vale L. Agora, vamos no quadrado, ó, mesma coisa. Do centro até a circunferência eu tenho o raio. Então aqui eu tenho o R de raio. Do centro até o ponto médio do quadrado eu tenho o apótema. E eu tenho a medida do lado, tá? Que vale em todos os segmentos que representam o lado. A mesma coisa do hexágono, gente. Ó, hexágono eu tenho o raio, esse raio é o raio da circunferência, e eu tenho essa medida, que é a medida do apótema. É o apótema, tá? Não tá errado, não. Ah, e o lado. O lado do polígono, que a gente representa por L. Agora, olha só. Essas são as três principais figuras que a gente vai trabalhar. Para a gente distinguir quando é que eu estou falando do apótema do triângulo, quando que eu estou falando do apótema do quadrado e quando eu estou falando do apótema do hexágono, eu vou representar por um subíndice. Por exemplo, o triângulo eu vou representar por A3. Significa apótema de uma figura que tem três lados, ou seja, do triângulo. A mesma coisa o lado, L3. Tá? Então, sempre que vocês virem L3, está falando o lado de um triângulo inscrito numa circunferência, de um triângulo equilátero. Quando vocês virem ó, L4 e A4, apótema de um quadrado que está inscrito numa circunferência. O lado de um quadrado que está inscrito numa circunferência. E a mesma coisa vale para o hexágono, L6 e A6. Tá bom? Percebam que a gente sempre quando traça o raio e o apótema, a gente acaba formando um triângulo retângulo, né? Esses triângulos retângulos aqui que a gente forma, juntamente com alguns outros elementos da figura, eles vão ajudar a gente a desenvolver as fórmulas que vamos usar para calcular o valor desse apótema e o valor desse lado, tá bom? A gente não vai desenvolver essas fórmulas aqui, eu já vou passar para vocês quais são elas, tá? E eu vou só mostrar para vocês como que a gente consegue montar uma tabelinha para decorar essas fórmulas, tá bom? Então, ó, por exemplo, o apótema do triângulo equilátero é o R sobre 2, é o raio sobre 2. O lado do triângulo equilátero é o R raiz de 3. O apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2 e o lado do quadrado é R raiz de 2. O apótema do hexágono regular é R raiz de 3 sobre 2 e o lado do hexágono regular é
o valor do raio. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando o valor dos apótemas e dos lados em função dos raios da circunferência onde esse polígono está inscrito. Tá bom? Então, vamos passar para o próximo tópico, que eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra todos esses valores aqui sem precisar ficar decorando esses valores da forma que eles estão. Vamos montar uma tabelinha parecida com aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Lembra do 1, 2, 3, 3, 2, 1? Vai ser parecidíssima. Vocês vão ver só. Vamos lá então montar as fórmulas. Olha só, a gente vai desenhar essa tabelinha seguindo essa ordem, tá? Apótema e lado. Só lembrar, ó, ordem alfabética, A, depois o L. E aqui eu estou colocando as três figuras, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Qual vai ser a jogada aqui, gente? A jogada vai ser o seguinte, ó, vai ser assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, os de cima sobre 2, raiz em cada um, complementa tudo com R. De novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2, raiz em cada um. Complementa tudo com R. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2. E agora, raiz em cada um. Então, ó, raiz de 1 é 1. Vou botar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1 é 1 mesmo. Tranquilo? Então, para finalizar, coloca R em todo mundo. Então, ó, vou botar o R aqui, 1R, eu vou substituir esse 1 aqui, ó, pelo R, tá? Porque 1 vezes R vai dar R. Aqui eu vou colocar o R, aqui, ó, também eu vou colocar um R, aqui eu vou colocar um R, aqui eu vou colocar outro R e aqui eu vou botar um R. Vai ser um R é a mesma coisa que R. Então, só mudar esse 1 para o R. Prontinho. Vamos ver de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2. Raiz em cada um. Aqui raiz era 1, aqui raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e aqui raiz de 1 que é 1. Complementa tudo com R. Viu só? Com isso, a gente tem exatamente aqueles valores, olha só. Por exemplo, no triângulo, o apótema vale R sobre 2. Então, a gente tem aqui R sobre 2. O lado vale R raiz de 3. O lado vale R raiz de 3. E a mesma coisa para as outras figuras, tá bom? Ó, o quadrado, R raiz de 2 sobre 2, R raiz de 2 sobre 2. R raiz de 2 é o lado, R raiz de 2 é o lado. E a mesma coisa vale para o hexágono, beleza? Então, com essa tabelinha, a gente consegue sempre montar as fórmulas dos valores do apótema e do lado, beleza? Vamos então ver como que vai funcionar alguns exemplos sobre esse tema. Vamos lá então, ó. Exemplo número 1. O comprimento de uma circunferência é 12π. Quanto mede o apótema do quadrado inscrito? Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Comprimento de circunferência. A gente precisa lembrar da fórmula. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Esse comprimento vale 12π. Então, ó, o comprimento vale 12π. No lugar do C, a gente troca por 12π e escreve a fórmula, 2πr. Olha o que a gente pode fazer aqui, gente. Numa equação, se eu tenho π de um lado e π do outro, eu posso cortar. Por que eu posso fazer isso? Porque eles estão multiplicando. Quando eu for passar para o outro lado, eu vou passar dividindo. E π dividido para π vai dar 1. 1 não vai interferir em nada na nossa conta, então a gente pode cortar. Vai sobrar, ó, 2r é igual a 12. Então, 2r igual a 12, r é igual a 6. Descobrimos o valor do nosso raio. A questão está pedindo quanto mede o apótema do quadrado inscrito. Aí a gente tem que lembrar lá da tabelinha. Apótema do quadrado, ó. O apótema do quadrado é r raiz de 2 sobre 2. Aqui está r maiúsculo, eu botei r minúsculo, não tem problema não, tá? Pode botar
aí vocês escolhem. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Então, o apótema do quadrado é r raiz de 2 sobre 2. Eu vou representar assim, ó. Apótema do quadrado é igual a r raiz de 2 sobre 2. O valor de r é aqui, ó, 6. Então, a apótema do quadrado é igual a 6 raiz de 2 sobre 2. 6 dividido para 2 dá 3, né? Então, o apótema do quadrado é igual a 3 raiz de 2. Então, a gente tem aí a nossa resposta. Apótema do quadrado, 3 raiz de 2. Vamos para número 2. Olha lá, um hexágono regular está inscrito numa circunferência de área 16π. Calcule o seu lado e calcule o seu apótema. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é usar a fórmula da área de uma circunferência. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Vocês devem lembrar. Está dizendo que a área é 16. Então, 16π. 16π é igual a πr ao quadrado. Olha lá o que eu posso fazer com π. De um lado e de outro, pode cortar. Sobra r ao quadrado igual a 16. R ao quadrado igual a 16. R é igual a raiz quadrada de 16. R é igual a 4. Descobrimos o valor do raio dessa circunferência. Agora ele quer calcular o valor do lado. Mas é o lado de quem? É o lado do hexágono regular que está inscrito. Lado de hexágono regular é L6. Mas qual é a fórmula do L6? Vamos lembrar da tabelinha, ó. O lado de um hexágono regular é o próprio raio. Então, L6 é igual a R. O R vale 4. L6 é igual a 4. O lado do hexágono vale 4. Calcule o seu apótema. Quem é o apótema do hexágono? É o A6. Qual é a fórmula do apótema do hexágono? Vamos ver. Apótema do hexágono é r raiz de 3 sobre 2. Então, a gente escreve r raiz de 3 sobre 2. No lugar do r, eu substituo por 4. O apótema do hexágono vai ser 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido para 2, 2 raiz de 3. É o valor do nosso apótema do hexágono. Tranquilo, pessoal? Então, percebam o seguinte. Vocês não precisam desenhar a circunferência, o hexágono, o quadrado, o triângulo, o que seja. Não precisa fazer o desenho. Basta fazer uso dessas relações aqui, do apótema e do lado. Gravem essa tabelinha, que é muito importante. Gravem a forma como a gente monta a tabelinha, tá? E a partir dessa tabelinha, vocês apliquem nas questões que forem aparecer sobre esse tema. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, sobretudo compreendido todos esses conceitos. E até a próxima aula. Valeu!